Doutor, qual a importância da perda de peso para poder realizar a cirurgia plástica? Então, isso é uma questão que a gente sempre vai estar abordando aqui no consultório, né? Por exemplo, ontem eu atendi 2 pacientes que a gente conversou sobre isso, a questão de adequar um pouco o peso. Isso, depois das gestações, para as mulheres, né, que vão programar a cirurgia plástica pós-gestação, às vezes é comum, né? Ganha um pouquinho mais de peso, não conseguiu perder, mas entender que, independente se for pós-gestação ou outra cirurgia, como a lipoescultura ou até mesmo cirurgias em homens, o peso ele é um fator importante. A gente classifica a questão do peso, né, em desde sobrepeso, que seria estar acima do peso normal da pessoa, sobrepeso depois já um grau de obesidade. Então, pacientes que já estão nesse grau de obesidade, você pode fazer esse cálculo em casa mesmo, né, que chama IMC, que é o índice de massa corpórea. A gente pega o peso, né, da pessoa, divide pela altura ao quadrado. Tem até mesmo aí no Google, se você colocar IMC, tem calculadoras já prontas ali. Você coloca a sua altura e o seu peso e ele te dá o índice de IMC e classifica em que grau você está. Se você está no peso normal, no sobrepeso ou em obesidade, que aí tem grau 1, 2 ou 3. Bom, isso é muito importante a gente identificar aqui no consultório, porque veja, claro que a estética, você está buscando a estética, mas antes a gente tem que também se preocupar com a sua saúde, certo? Então, estética e saúde, elas andam alinhados ali. Então, muitas vezes, essa perda de peso ela vai ser fundamental. Se a pessoa tiver um quadro de obesidade, a gente vai ter que tentar baixar para o sobrepeso. Por quê? Porque a obesidade hoje ela é classificada como uma doença, assim como uma pressão arterial descontrolada, uma diabetes descontrolada ou uma doença de fígado. Então a gente precisa trazer essa pessoa para o sobrepeso pelo menos. Ou seja, às vezes vai precisar perder uns 2, 3, 5, 10 quilos, vai depender de cada caso. A obesidade hoje é uma doença inflamatória, então ela vai estar trazendo inflamação para o fígado, para questões articulares, para a questão do coração, e isso aumenta o risco para qualquer cirurgia, incluindo a cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica não é uma cirurgia de emergência, não é um câncer, não é uma questão que a gente tem que operar a qualquer custo. Então, a gente tem que estar com o paciente no melhor momento possível. Então, além dessa questão da saúde, para muitas cirurgias, ela atrapalha também esse peso não normal, né? Estar acima do peso. Principalmente cirurgias de abdômen. Por quê? Porque quando você ganha peso, e aí você que está me ouvindo vai se identificar, cada mulher tem o seu padrão de acúmulo de gordura. Umas vão ser mais no culote, outras um pouco mais no bumbum, outras mais na barriga. Então, essa gordura que você tem a mais, muitas vezes ela vai estar dentro dos órgãos ali, né? Dentro do abdômen, e vai fazer aquele abdômen mais abaulado. Então, para aquela mulher que vem aqui, que está acima do peso e quer operar o abdômen, a gente tem que diminuir esse peso, tem que diminuir essa gordura visceral, essa gordura que está dentro dos órgãos, que é uma gordura que a gente não tem acesso na cirurgia. Por quê? Mesmo que depois a gente faça, né, imagina se a gente operasse essa pessoa que está acima do peso, retira ali a pele do abdômen, faz a lipoescultura, mas ela tem muita gordura dentro do abdômen, dentro das vísceras, ela vai continuar com aquele aspecto de abdômen abaulado, né? Vai ficar com aquele aspecto meio de barril, que a gente chama, tá? Ou seja, ela esticou o abdômen, mas ainda está abaulado. Não vai ficar bonito, né? Então, o papel aqui nosso também é conduzir a pessoa para estar fazendo a sua cirurgia no seu melhor momento. A nossa função principal que não é operar a qualquer custo, né? Que a gente vê às vezes muitos profissionais assim, é fazer com que o paciente entenda que ele está cuidando da sua beleza, mas também, antes, a gente precisa ajustar a sua saúde enquanto a isso. Então, tem diversas formas de ajuda. Às vezes a mulher pode estar pensando assim, poxa, mas eu não vou conseguir perder esse peso, já tentei. Então, vamos lá. A gente tem vários artifícios e instrumentos que a gente usa aqui com os nossos pacientes. Inclusive, tem muitas histórias aqui de pacientes nossos, até depoimentos que vão acontecer, vocês vão ver, de pacientes às vezes que esperaram um pouco para operar e a gente nunca vai se arrepender disso, tá? Porque imagina você fazer a sua cirurgia, que tem um custo financeiro, né, um custo de tempo, e você daqui a pouco vai perder 10 quilos depois da cirurgia. Esses 10 quilos que você perdeu depois, você vai estar perdendo o seu resultado da sua cirurgia, porque isso vai gerar um pouco de flacidez. Então, estar operando no peso adequado tem vários benefícios. Uma, para a sua saúde, ou seja, você perdeu esse peso, você às vezes saiu daquela obesidade, ou seja, curou uma doença ali, né? Esteticamente você já vai ficar um pouco melhor, gerou um pouco mais de flacidez, mas, bom, você operou naquele momento certo, então tirou essa flacidez, fez a cirurgia e aí você está com aquele peso estabilizado.
Você não vai mais perder peso, ou seja, você não vai perder o que você fez na cirurgia. Então são vários benefícios aí nessa dimensão toda. Por isso que é importante você estar procurando um profissional que seja sério, né, que vá analisar todas essas dinâmicas aí e vai buscar o seu melhor, e vai buscar fazer a sua cirurgia no seu melhor momento, e às vezes não quando o paciente quer, né, aquela coisa muito impulsiva às vezes, né. Então é importante analisar todas essas dinâmicas, entender a sua dinâmica mesmo, tentar achar uma maneira ali de você perder seu peso, às vezes se não é com dieta, exercício físico, às vezes entrando com alguma medicação, né, ou raramente com uma cirurgia para tentar reduzir o peso. Então, existem várias maneiras de estar te ajudando para alcançar essa sua meta e depois, então, entrar com a cirurgia plástica no melhor momento indicado. Tá certo? Então, se você ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, vou pedir para você se inscrever agora mesmo, porque a gente também tem um canal exclusivo no WhatsApp. Então, deixa aqui seu comentário depois que você for membro, que a gente vai estar incluindo você no nosso canal também do WhatsApp. E a gente tem também o nosso Instagram, @casalplástica, com muito conteúdo bacana para você. Até a próxima!